Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa sessão de palestra da 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento, que completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com foco em sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje teremos como palestrantes, gostaríamos de agradecê-los, antes de mais nada, a professora Simone e o pesquisador Sandro. Então, vou ler os currículos primeiro dos nossos palestrantes e depois passarei a palavra. Então, a doutora Simone Ramires é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma docente e pesquisadora com experiência na área de engenharia civil. Ela possui graduação em engenharia civil pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, mestrado em geotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A área de inovação e empreendedorismo é um foco de atuação da professora Simone, como comprova a coordenação de diversos projetos de empreendedorismo e inovações em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. Entre os projetos envolvidos estão o Relíquia Biogás, Nature Plastic, plásticos biodegradáveis, RISTEC, tecnologia em prol da segurança de laboratórios, entre outros. Esses projetos têm o potencial de trazer soluções inovadoras para a sociedade e o mercado, demonstrando seu comprometimento em geração de impacto positivo. Muito obrigado, Simone. E o pesquisador Sandro Royce Terroso, ele é da Fight Force Brasil, possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é engenheiro de suporte ao produto da empresa brasileira de aeronáutica, atuando principalmente nos seguintes temas: manutenção, reparos estruturais, projeto de reparos, confiabilidade e aeronaves. Projeto de fabricação e homologação de ferramentas para apoio, manutenção e revisão de aeronaves e componentes, além de elaboração de planos de manutenção ferramental e supervisão e execução de reparos estruturais, bem como análise de comportamento de estruturas da frota Boeing, boletins de serviços, diretrizes, aeronavegabilidade, elaboração e apresentação de cursos de reparos, além de participar também dentro da universidade em mentorias junto com a professora Simone nos cursos de engenharia mecânica. Então, gostaria de primeiro passar a palavra ao nosso pesquisador Sandro e agradecer novamente a sua participação aqui. Depois a Simone toma a palavra e no final a gente deixa para debates e discussões. Então, boa palestra. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Simone. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Escutando agora as biografias, a gente vai vendo o quanto tempo passa, né? E, além disso, essa questão, esse aí eu acho que é o Lattes, né? Eu vou botar aqui já uma notificaçãozinha aqui para atualizar o Lattes. Já faz um tempinho isso aí. São passagens pela Embraer, passagens pelo ITA, passagens pela Boeing, passagens internacionais, até que a questão de aproximadamente 7 anos atrás, eu saí do mundo corporativo e optei por fundar a Flight Force, primeiro a unidade dos Estados Unidos e agora, mais recentemente, alguns anos, a unidade do Brasil. E a gente começou a trazer essa unidade do Brasil justamente no sentido do título da palestra, né? Que nós vimos uma familiarização, uma familiaridade, uma semelhança muito grande entre o que nós fazemos na aviação e as demandas, necessidades e o que precisava ser feito na saúde. Vejam bem, em nenhum momento a gente se coloca como protagonistas disso, muito pelo contrário, o nosso intuito sempre é atuarmos em uma linha de suporte, de apoio, de fornecimento de informação e tecnologia. O que nós pensamos? Ora, se ambos lidam com cenários críticos, por que não estudarmos mais a fundo a compatibilidade de, por exemplo, gestão de sistemas, gestão de equipamentos e por aí vai. Professor, a apresentação já está comigo aqui? O controle da apresentação? Ótimo, vamos lá. Então, a Flight Force é uma empresa que fornece serviços de consultoria. Nosso objetivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é entender quais são as maneiras, quais são as metodologias, quais são os modos de atuação que sensibilizem o cliente no seguinte sentido:
como que eu trago tecnologias embarcadas na aviação e aplico em outras indústrias. Já com mais de 2.100 horas investidas em estudo e pesquisa dentro do universo da saúde, acordos de cooperação com hospitais no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no estado de São Paulo, nós começamos a perceber que nós poderíamos conectar a aviação e a saúde. Como exatamente? Nós estudamos, olha, se nós temos planos de manutenção, por exemplo, para equipamentos e para aeronaves, a gente pode fazer a mesma coisa dentro das instituições. Alguém poderia perguntar, ora, mas isso já não é feito? Existem limitações através da própria Anvisa, existem uma série de itens que as manutenções são programadas. E a resposta é sim, isso é feito. Existe um departamento em hospitais, quando eles já atingem de pequeno para médio porte, um departamento chamado Engenharia Clínica, que é responsável pelas questões de infraestrutura e também de equipamentos, a condução dos equipamentos. Aí a gente traz a primeira pincelada, nós fazemos a primeira pincelada com relação à sustentabilidade. O que acontece quando os equipamentos já não funcionam mais? Eu não sei se vocês sabem, mas os hospitais não podem vender os equipamentos usados. Equipamentos hospitalares não podem ser vendidos. Eles podem ser transladados de uma instituição para outra, ou eles podem ser colocados à disposição de uma instituição de ensino ou deixados em quarentena permanente. Pegamos esse fiozinho e deixamos numa gavetinha. Se os setores são críticos, é óbvio, né, que erros podem causar acidentes, incidentes e ultimamente, né, até custarem vidas. Então, dentro dessa perspectiva, desse cenário, a nossa preocupação vem como que a gente pode fazer intervenções adequadas dos equipamentos sem que nós tenhamos efeitos colaterais. Vamos adicionar mais um ingrediente que aí é interessante: complexidade operacional. Dentro do hospital, nós temos múltiplos departamentos e uma característica muito interessante envolvendo confiabilidade e segurança é a seguinte: os equipamentos de menor porte, ou seja, os portáteis, eles flutuam entre departamentos. Ou seja, hoje eles podem estar no departamento A, hoje, à tarde, eles podem estar no departamento B, e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, se nós precisamos localizar um equipamento específico, com um número de série específico dentro do hospital, como fazemos? A gente responde isso mais para frente para vocês. Desafios na saúde. Eles não são tão diferentes assim dos desafios na aviação. Escassez de recurso, por incrível que pareça. São duas indústrias que são associadas com valores altíssimos anuais, tudo na ordem de bilhões. Porém, ao mesmo tempo, o recurso que fica em cima da mesa para que as instituições, sejam organizações de saúde, sejam empresas, linhas aéreas ou fabricantes de aeronaves, que realmente sobra, não são margens altas, muito pelo contrário. Tá? E elas são interdependentes de políticas públicas. O último ponto, que aí a gente conecta com aquele que nós trouxemos antes, de sustentabilidade, é gestão eficiente de ativos para evitar, 1, descarte inapropriado de resíduos, 2, utilização excessiva de recursos e 3, operabilidade desses equipamentos para fazer com que os pacientes sejam bem atendidos. Processos da aviação e como eles se conectam com a saúde. Como eu comentei, nós já superamos 2.100 horas de estudos, o nosso time já avançou, existem vários trabalhos feitos em conjunto com a professora Simone, especialmente nas disciplinas de projeto que ela ministra para engenharia. Então, dentro desse cenário, nós já mentoramos alunos e já tivemos vários e vários casos onde, através desse trabalho em conjunto, através dessa alavancagem profissional que a professora Simone coordenou dentro da engenharia, para que nós tenhamos acesso à informação. Tanto nós, na iniciativa privada, como os alunos podem desempenhar e preencher responsabilidades, vejam, não funções, mas responsabilidades de atuação no mercado de trabalho, como ao mesmo tempo, que tipo de informações nós podemos trazer para eles ainda durante o momento acadêmico. Então, quando a gente pensa em segurança, já começamos por aí, porque é o elemento que mais nos chama atenção, né? Qualquer, vamos dizer assim, disfunção hospitalar que seja atrelada de alguma forma a uma insegurança no cuidado assistencial, no cuidado com os pacientes, é uma coisa que nos preocupa. Uma aeronave numa condição insegura, não me entendo errado, voar não é inseguro.
Mas existem vários casos porque existem muitos voos. Então, estatisticamente, probabilisticamente, a gente começa a ter questão de incidentes e acidentes. Infelizmente é assim. Né? Existem uma série de profissionais sempre alocados nisso aí, inclusive tem alguns do meu time nos Estados Unidos que trabalham com isso, no sentido de minimizar, de fazer auditorias em operações de manutenção de aeronaves, por exemplo. E muita coisa pega lá. Não necessariamente intencional, mas existem cenários onde as coisas simplesmente acontecem. Posso trazer casos para vocês. Assim como uma ferramenta pode ser deixada dentro de uma aeronave depois de uma operação de manutenção, e isso é gravíssimo, nós podemos ter um paciente que cai da cama. Tá? Esses dois exemplos que eu estou trazendo para vocês aconteceram no primeiro semestre de 2025. Em lugares diferentes, países diferentes, mas dentro do mesmo cenário de operação. E a gente retorna para qual ponto? Segurança. Aí, caminhando um pouquinho nessa trilha, nós temos treinamentos. Por que eles são importantes? Vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas ao mesmo tempo que na academia nós temos a chance de pesquisar, de buscar conhecimento, de trabalhar melhor como que vamos angariar todos aqueles pormenores, daqueles pulos do gato, né, professora, que tem quando a gente está entendendo, por exemplo, uma situação dentro da engenharia, nós temos isso no ambiente operacional, no ambiente empresarial, no ambiente de uma instituição hospitalar, de uma forma muito densa. Nós não temos tanto tempo assim, e não me entendam mal, o tempo dispensado na academia é fantástico. Inclusive, nós retornamos o tempo inteiro para beber nessa fonte, que é belíssima. Mas durante a operação, num ambiente empresarial, a gente não consegue dispor de tanto tempo. Então, os treinamentos precisam ter bastante foco, eles precisam ser bastante relacionados com aquela operação e nem sempre isso serve para uma capacitação efetiva. Nós sabemos disso. O problema é, esse é um dos nossos desafios também, tá? Tanto na saúde como na aviação. Precisão de movimentos. E o avião traz consigo uma precisão milimétrica. Mas vocês acham que essa precisão milimétrica ela é diferente de uma máquina chamada, por exemplo, bomba de infusão que dosa medicamentos? Não, não é. E qual que é o cuidado que nós temos, por exemplo, com uma bomba hidráulica no avião responsável por manter uma superfície de comando para fazer com que a aeronave possa decolar, que a aeronave possa pousar em segurança, e uma bomba de infusão alocada no hospital, acompanhando o paciente, fazendo a dosagem adequada do medicamento. Ambos os casos nós temos procedimentos, nós temos profissionais capacitados lidando com aquela situação, diferentes tipos de profissionais, ou seja, equipes multifuncionais, e ao mesmo tempo nós temos falhas em ambos os cenários. Porém, quando nós trazemos a probabilidade de ocorrer uma falha de um equipamento aeronáutico versus o que acontece na saúde, existe uma diferença. Existem ordens de grandeza de diferença. E isso, claro que nós não podemos corrigir via melhoria do equipamento, o equipamento vai se tornar caríssimo e inviável, fato. Porém, em termos de procedimentos, nós conseguimos avaliar. Eu vou comentar isso aqui também, é um gatilho que eu estou trazendo agora para puxar mais para frente com vocês do algoritmo que nós desenvolvemos. Bom, se eu tenho segurança, é uma premissa. Se eu estou treinado e ajo com precisão, é esperado que eu tenha eficiência. É assim? E agora a gente entra em cheio na temática de sustentabilidade. Vejam vocês, se, por exemplo, um hospital precisa de 300 equipamentos, vamos pegar o caso da própria bomba de infusão, que é um equipamento dedicado a administrar medicamentos para os pacientes. Se eu tenho 300 equipamentos e o hospital eventualmente precisa de 250, o que acontece com esses outros 50? Que eles precisam ficar carregados na tomada para que eles não percam a condição de bateria, precisam ser revisados periodicamente, a cada 12 meses, e tantos outros certificados necessários. Como que eu faço? Ora, se eu estou com 50 equipamentos a mais, e esses equipamentos precisam ser cotidianamente calibrados, com manutenção adequada, com bateria carregada, eu tenho um desperdício monstruoso. E aí eu asseguro para vocês que é muito difícil para as instituições hospitalares, as organizações de saúde,
terem essa percepção fina do que é a quantidade de equipamentos adequados para ele. E isso, em momento algum, é falta de gestão ou qualquer outra coisa que vocês queiram atribuir a eles. Não, eles estão sempre submersos na operação. Isso é muito delicado em termos de recursos, em termos de pessoal, em termos de uma série de coisas, que eles estão sempre cuidando do quê? Do que é principal, do que é core para eles, que é o atendimento ao paciente, que é o cuidado assistencial, que é o suporte à vida. Ao mesmo tempo que nós enxergamos essas fragilidades e trazendo soluções que nós bebemos na aviação, nós nos propusemos a fazer o seguinte. Ora, se esses equipamentos eles podem ser rastreados de alguma forma, e já avanço para vocês, equipamentos portáteis no hospital não conseguem ser rastreados de uma forma simples. Eu tenho um time desenvolvendo uma solução para isso. Mas não existe solução de mercado? Sim, existe solução de mercado. Tem RFID, tem um monte de coisa. Agora, a gente esbarra sempre na questão custo. É muito pesado para o hospital monitorar isso versus o ganho. Ao mesmo tempo, quando eu não tenho a rastreabilidade de um equipamento hospitalar, quando eu não entendo qual que é a condição daquele momento, se ele está sendo usado, se ele está na potência máxima, se ele está desligado, onde ele está e quais são as condições, por exemplo, do estágio da bateria, para a gente não simplesmente falar em algum, mesmo que seja um descarte consciente, mas um descarte de bateria, para um equipamento que eventualmente não precisaria estar sendo utilizado ou nem dentro da infraestrutura do hospital ou do parque hospitalar, a gente começa a falar de eficiência e sustentabilidade. Trabalho multidisciplinar, evidentemente, são diferentes funções, então nós temos um engajamento e uma observância muito severa de cada profissional, então existem profissionais, dou um exemplo para vocês de algumas semanas atrás. Imaginem que vocês têm 2 modelos diferentes de equipamentos, e um equipamento vocês pressionam ele com uma força para ligar, o outro, por ter um botão um pouco mais duro, vocês fazem mais força. O que acontece com aquele que tem um painel mais delicado ao fazer a mesma força do segundo? Ele se desgasta e estraga. De novo, nós temos mais ações de manutenção, mais indisponibilidade do equipamento. Agora a gente já pulou para o próximo ponto, que é a qualidade e confiabilidade no meu próprio sistema. Eu não estou falando simplesmente do equipamento, mas do sistema. Porque vejam vocês, como eu falei um pouquinho antes, se um equipamento hospitalar acompanha o paciente em alguns momentos diferentes, se ele falha, eu tenho várias condições possíveis. Quando esses pacientes estão num caso um pouco mais crítico, numa situação de maior risco, muitas vezes uma calibração, uma manutenção de equipamento é deixada de lado com a aprovação dos órgãos competentes, tá? Isso não é corriqueiro, mas isso é aprovável e é normal acontecer nas instituições de saúde, para evitar um dano à própria pessoa que está sendo assistida pelo equipamento. Mas imaginem vocês que enquanto sistema, se eu tenho eles falhando em diferentes momentos, em diferentes cenários. Uma coisa é uma calibração postergada, outra coisa é uma falha operacional. Vamos lá. Tecnologia, o que eu quero enxergar? Visibilidade. Já te passo a palavra, Simone. Antes de tecnologia, Simone, por gentileza. Opa, desculpa, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Fazendo um adendo ao que o Sandro está falando, tá? Sobre segurança, treinamentos, precisão, eficiência, trabalho multidisciplinar, tudo. O que compete, né, a nós enquanto... E aí eu falo no papel de engenheira e docência nas questões de sustentabilidade. Quanto menos nós fazemos com que, não digo exigir manutenção, aí a gente chama manutenção preditiva, preventiva, mas é a questão de eu fazer com que o equipamento tenha mais tempo de vida e fazer com que eu reduza esse descarte dele dentro de um hospital, um ambiente hospitalar. E quando se traz ao ambiente hospitalar, a gente tem que levar em consideração que nós temos leis, decretos, normas, Anvisa, né, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, tudo isso levando em consideração as questões de normas dentro de um hospital. Em um hospital, a gente sabe que, assim como na aviação, tá? O rigor técnico, o rigor de normas, de implementação, seriedade, né? A gente está ambos estão com vidas nas mãos, né?
um número maior, outro número menor, mas mesmo assim, se o impacto for grande, a gente também tem números grandes expressivos dentro do ambiente hospitalar, caso não tenhamos essa questão de... E aí entra, né? Qualidade, confiabilidade e a questão de tecnologia. E falando em tecnologia, ambos somos engenheiros e atuantes nas áreas, né? A questão da tecnologia, ela vem para auxiliar, né, nas demandas que a gente tem. Embora tenhamos tecnologias extremamente eficientes, mas o mais importante é saber como utilizá-las e quais resultados nós queremos inferir. Tá? Seja por exemplo, vou falar em termos de todo o caminho que nós estamos levando aqui. A questão de indicadores. Se eu for pegar indicadores de redução de resíduos, né, dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que entender as premissas de todo esse projeto anterior. Como eu vou fazer para que isso haja uma redução? Tá? E quais os mecanismos que nós vamos utilizar? Então, se eu for trabalhar em segurança, treinamento, precisão, eficiência, e aí também a gente coloca também o termo eficaz. Trabalho multidisciplinar é o quê? Eu trabalhar com diversas equipes, né, de pessoas, porque eu e o Sandro somos engenheiros, mas nós somos atuantes dentro de uma área a qual nós temos que entender a demanda de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, né, toda essa equipe, tudo e toda a mobilização. Aí, quando eu venho no setor de qualidade e confiabilidade, a gente tem que também entender o que é qualidade nos equipamentos e o que é confiabilidade. Para vocês terem noção, só fazendo adendo, semestre passado nós fizemos essa bomba de infusão no trabalho de TCC com uma metodologia aplicada para ter resultados. Por quê? Porque a gente não pode ter equipamentos também parados muito tempo dentro de um hospital, um ambiente hospitalar, que daí começa a ter toda a questão de obsolescência dele, que ele vai ficando obsoleto, então a gente tem que ter toda a programação. E a tecnologia, ela vem como um auxiliar, tá? E essa auxiliar que a gente fala dentro do ambiente hospitalar, ela nos dá diversos retornos, tá? Então, por isso esse estudo muito, muito forte e levando bem o caminho certinho. Quais são os itens de segurança, os treinamentos que a equipe, a precisão, o que eu vou usar justamente para isso. E esse casamento, eu digo, essa união entre a academia e a Flyforce, a empresa a qual hoje ela tem esse procedimento, os resultados são muito bons, tá? Em todos os sentidos. Então, eu tenho resultados expressivos e dizendo, olha só, dá para a gente mexer nessa parte técnica aqui que nós vamos conseguir inferir melhores resultados. Tá? Só fazendo a questão custo, quando a gente fala redução de custo, e aí, claro, eu vou passar a palavra para o Sandro, mas quando a gente falando sobre redução de custos, é muito importante custo, né, seja na indústria, seja na aviação ou na saúde, a gente tem os fatores de custo, e isso insere em qualidade também. E aí a gente faz o caminho, se eu fizer o caminho contrário, se eu reduzir custos, eu posso investir mais em tecnologia, eu posso investir mais em eficiência, em precisão, mais em treinamento, em trabalho multidisciplinar. Mas reduzir custo não quer dizer que eu vou reduzir a qualidade dos meus equipamentos, pelo contrário, né? Tem outras ordens de grandeza também. A gente está falando de um ambiente sensível, que é o hospital, né? Obrigada, Sandro. Ótimos insights, Simone, tanto por tecnologia como por redução de custos. Eu vou trazer só um exemplo para sedimentar essa parte de custos, já ficou super bem atribuída, como não necessariamente, é claro que em alguns casos extremos, as pessoas podem fazer qualquer coisa, né? Mas, de uma forma geral, as administrações hospitalares, do corpo hospitalar, o time hospitalar, é muito preocupado com a qualidade do que eles estão entregando, do cuidado efetivo. Isso é uma visão muito densa, que a gente aprende até de uma forma rotineira, dentro das instituições de saúde, com eles, como ter esse cuidado. Isso a gente acaba derivando para outros assuntos, como cuidar bem do cliente, como cuidar até de outros procedimentos fabris. Porém, imaginem vocês o seguinte cenário. Imaginem que uma ordem de serviço, né, um documento interno do hospital, passa de uma forma manual, ou seja, é manuscrito, é feito, um papel, em primeiro momento, é impresso. Olha só, nós imprimimos um papel, o técnico preenche os dados da discrepância do equipamento, esse papel sobe para um outro departamento, é digitalizado,
para aí, então, ser alocado em uma ferramenta que consiga fazer essas leituras e tabulação dos dados. Ou seja, eu tive a impressão desnecessária, eu tive 3 registros de sistema. São simplesmente, o que nós estamos falando aqui, são simplesmente desperdícios, nada mais. Nada mais. Inclusive, ainda tem o risco de perda de informação entre uma tradução e outra. Então, essa é uma redução de custos. Eu trago esse exemplo para vocês, que é um exemplo recente, nós estamos trabalhando nesse assunto nesse momento. Tá? Ah, mas é muito fácil resolver. Não, não é tão fácil. Envolve um sistema, envolve pessoas. Parece fácil. Nós, quando olhávamos de fora essas questões, a gente dizia, não, mas isso aí em 5 minutos a gente resolve. Não, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Envolve uma mudança de cultura, como as pessoas vão processar a informação, envolve onde que essa informação vai estar alocada, envolve fazer uma base de dados higienizada no sistema, e aí é onde nós temos o maior delta de consumo de energia, ao mesmo tempo que isso se paga na linha do tempo de uma forma muito substancial, muito robusta, que é onde a gente quer chegar, processos robustos. Então vamos lá, algumas lições da aviação que acabam tendo uma aderência muito grande dentro das instituições hospitalares. E alguns, de alguma forma, já são inclusive usados. Procedimentos padrão e checklist, então os hospitais, as instituições de saúde, as organizações de saúde possuem procedimentos padrão, possuem checklists, mas não para tudo. Então, existem vários pontos que ficam a descoberto. Por exemplo, avaliação de itens de qualidade. Desvios de qualidade. Aí vocês vão dizer assim, puxa, mas mesmo em hospitais muito... Não, existem hospitais que realmente, dentro do Brasil, eles possuem um nível de excelência empresarial, de gestão ampla, muito, muito elevado. Compatível com as melhores empresas que vocês podem pesquisar mundo afora. Porém, a grande massa, o maior número, o CG dessa informação está nos hospitais de pequeno, médio e alguns até de grande porte, tá, pessoal? E aí sim reside um problema imenso, porque não tem um checklist envolvendo, por exemplo, uma questão do equipamento. Não tem alguns itens. É claro que isso vai variar de instituição para instituição, mas existem falhas estruturantes e estruturais nessas instituições que, trazendo metodologias, ferramentas da aviação, a gente consegue suprir, não integralmente, mas uma boa parte delas. Gestão baseada em dados. Esse é um desafio geral. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ontem nós estávamos num evento em São Paulo, com um evento chamado a Semana, na verdade, de Inovação, em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, e ontem de manhã teve uma palestra da Bayer, a empresa Bayer. Eles chamaram de Bayer Day e eles trouxeram 7 desafios de inovação. Dentre esses 7, 4 envolvendo diretamente sustentabilidade, que é com relação a sementes, e como fazer isso para ter menos perda, enfim, uma série de coisas. E para eles, que é uma empresa que basicamente confia em dados, eles também têm problemas com dados. Então a gestão de dados, mesmo nas empresas que lidam com isso, é um desafio grande, que dirá para outras instituições. Então, gestão baseada em dados parece simples também, mas está longe de ser simples. Uma base confiável de dados é um dos maiores desafios que nós temos ao implementar metodologias da aviação em outras indústrias. Cultura de segurança. O medo, o receio de passar uma informação adiante, de expor alguma situação que não está dentro dos padrões esperados. Isso também é muito grave. Na aviação, demorou-se muito tempo para poder ter uma cultura de segurança, onde as pessoas se sentem confortáveis e não são ameaçadas, e a palavra é exatamente essa, e não são ameaçadas por trazer alguma coisa à tona. Recentemente, nós tivemos casos aí na imprensa que contrariam exatamente o que eu estou falando. Tá? Que vão exatamente contra o que eu estou falando. Pois é. Então, para vocês verem que ainda em 2025 existem locais onde, mesmo dentro da aviação, a cultura de segurança não é permeável ao longo de toda empresa e toda instituição. Se vocês pensarem em termos de fabricantes das principais linhas aéreas do mundo,
não existe maneira de a gente não poder fazer alguma comunicação sem ter alguma ameaça de perder emprego, alguma coisa assim. Não existe essa possibilidade. Isso é natural. A empresa já vê isso com bons olhos. Mas nem todas. Vocês tiveram aí a chance de observar na mídia recentemente que nem em todos os lugares são assim. Existem pressões para fazer outras coisas. E isso acontece em todos os lugares, né? O problema é o impacto disso. Então, investigação de falhas para prevenção, ou seja, o que aconteceu efetivamente, para a gente poder entender quais são os métodos, quais são as maneiras, como que nós vamos atacar esse problema. E sistemas efetivamente interconectados. Por quê? Porque senão nós temos silos. Aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho outra, e elas não se conversam, e em algum momento elas podem ser divergentes ou desatualizadas. Isso é muito, muito delicado. Vamos lá. Agora a gente vai chegar um pouco mais no cerne do que a gente vai passar para vocês aqui. Manutenção preditiva. A pergunta que vem é a seguinte: e se fosse possível, de uma forma simples, avaliar e prever quando que um equipamento vai ficar indisponível? Exemplo: olha, baseado nesses dados, esse equipamento tem chance de ficar indisponível nos próximos 15 dias. Ou 30 dias. Ou, se a gente conseguir melhorar muito o algoritmo, quem sabe nas próximas 72 horas. À medida que a gente começa a conversar nesses termos, eu não só tenho uma previsibilidade de custos de manutenção, de operações de manutenção, mas eu também trago o quesito segurança. Lembra? Era o primeiro, é o cadeado daquela trilha, é o primeiro passo. Para cima, a outro patamar. De uma forma muito simples. Ora, se eu entendo que eu preciso fazer uma intervenção de manutenção num prazo antecipado, isso significa que, eu vou precisar menos recursos, mas como menos recursos vai fazer mais manutenções no período? Verdade. Porque eu não vou precisar fazer nada de forma emergencial. Eu não preciso pagar hora extra, eu não preciso buscar peças a preço de mercado, eu posso fazer planejamento. Isso necessariamente traduz o custo de manutenção a menor. Porque essa operação eu ia ter que fazer de qualquer jeito. Pois não, Simone? Fazendo adendo ao que o Sandro está falando, em termos de manutenção preditiva, a gente tem dois ambientes, né? O ambiente, se nós vamos estar inseridos agora dentro de um hospital, manutenção preditiva, equipamento hospitalar, eu tenho público, eu tenho privado. Um trabalho com licitação. Então, se eu tiver tudo mais a questão organizada em termos de manutenção, o risco de eu comprar uma peça ou de eu ir buscar no mercado com valor como expressivo, como o Sandro agora falou, tá? Diminui bastante. Então, por isso que a aplicação, quando eu falo metodologias, né, eu tenho diversas metodologias. E aí, a metodologia, eu vou inferir um método de aplicação. E esses métodos de aplicação, dentro de manutenção preditiva, eu consigo enxergar aonde estão os gaps, né, as lacunas de informação, por exemplo, como ele bem falou no início, um documento que eu vou escrever e depois vou digitalizar. Tem porquê de nós fazermos isso? Se nós temos, lembra de novo a trilha lá, né? Tecnologia. Se nós temos tecnologia hoje disponível, por que eu vou fazer um documento? E tem mais uma questão. A questão do documento hoje, ele é escrito dependendo da forma como está escrito, da escrita de quem está fazendo, às vezes pode até ocorrer um erro de interpretação, tá? De ter alguma falha, de não entender bem o que é a chamada de abertura da ordem de serviço, né? OS, que a gente chama, né? Então, mais isso a gente trazendo para o ambiente. E por isso, de novo, eu reitero a integração entre a academia e a empresa, principalmente essa aqui, desse setor que a gente está trabalhando, porque engenharia, de novo, engenharia, sustentabilidade e a questão de manutenção e ambiente hospitalar tem um casamento fantástico, assim, uma união muito boa em diversos resultados. E, de novo, quando eu falo em a questão de manutenção preditiva, é eu organizar todos os equipamentos dentro do hospital que não fiquem a questão de obsoletos. Quando eu tenho um equipamento que está parado lá e eu não sei onde ele está, eu estou procurando, e às vezes ocorre, claro que, dependendo do segmento, de eu comprar o mesmo equipamento e eu saber que está disponível dentro do hospital. Então, isso também tá? Para quem nunca ouviu essa terminologia, manutenção preditiva, preventiva, corretiva, todos esses termos a gente usa muito dentro da questão de gestão, seja ela hospitalar, gestão dentro de uma empresa,
tá? E com o objetivo disso, de novo, aquele trilha lá de eu reduzir custos, com isso aumentar a eficiência, com isso eu aumentar outras áreas e conseguir aplicar até no retorno de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa, tá? Desculpa, dentro nesse segmento que nós estamos tratando, tá? Então, só para vocês entenderem a necessidade hoje de uma manutenção preditiva. E é claro que vai inferir em quê? Diretamente na questão sustentabilidade, né? De aumentar a sustentabilidade dentro de um ambiente, nesse caso, hospitalar. Obrigada. Obrigado, Simone. Trazendo só dentro de uma esfera conceitual, rapidamente, a Simone acabou já nos brindando com esse conhecimento de uma forma antecipada. A falha ocorre quando o item perde a capacidade de execução da sua função. E a manutenção corretiva, que a Simone também trouxe, é quando o equipamento falha e aí, então, eu ajo. Existe a manutenção preventiva, por exemplo, os equipamentos precisam ser avaliados removidos da operação e feitos um determinado serviço previsto pelo fabricante, por exemplo, nesse caso, a cada 12 meses, e a preditiva, onde a gente começa a analisar dados robustos para poder entender, poxa, esse equipamento vai falhar, vou tirar ele da operação antes. Ou esse equipamento pode postergar, eventualmente eu posso deixar ele mais tempo. Aí vocês vão dizer, pô, mas não tem 12 meses de intervalo? Sim, mas saibam que, imaginem vocês, vou pegar um hospital de médio para grande porte, tá? Entre 3, 5, 7 mil equipamentos. A gente não pode deixar todos eles vencendo exatamente no mesmo momento. Eu preciso escalonar isso na linha do tempo. Então, eventualmente, eu consigo entender quais equipamentos eu faço a manutenção um pouco antes e quais eu faço mais próximo dos próprios 12 meses. Isso já dá uma diferença, não só de custo, mas de logística, de organização. E, para isso, o que acontece? Eu tenho chance de começar a observar equipamentos por série, equipamentos por modelo, equipamentos por fabricante, que sejam mais ou menos problemáticos. E isso impacta diretamente na quantidade de equipamento obsoleto que eu vou deixar em canto atirado no hospital. Basicamente isso. Ou fazer um descarte de uma forma, às vezes, adequada, às vezes dentro do que se sabe, né? Porque são equipamentos complexos de fazer descarte também. Quando nós nos propusemos a solucionar ou ofertar algum tipo de solução nesse sentido, nós pensamos como que nós íamos conduzir essa análise matemática, estatística e probabilística. Nós usamos, fizemos um código, né, desenvolvemos um algoritmo que foi feito em Python, usando o método de Monte Carlo. Então, já é um método conhecido, a gente bebeu um pouquinho também dentro da esfera do mercado financeiro para fazer essas análises complexas de gestão de números. Criamos esse algoritmo para poder predizer quando que alguma coisa, pense num ativo qualquer, ou qualquer coisa, se a gente pode fazer uma análise matemática, com aquelas condições, com aquelas premissas, com essas condições de contorno, poderia falhar ou ficar fora de operação. O estudo de caso que nós fizemos para validar essas hipóteses levantadas compreendeu 7 departamentos hospitalares dentro de uma instituição hospitalar de grande porte. Nós fizemos 10 mil simulações de cenário e para esse caso específico, no ano passado, nós utilizamos equipamentos de anestesia. Foram 43 equipamentos avaliados. Tá? A partir daí, nós pegamos, estratificamos e tabulamos esses dados. Fizemos a remoção dos dados que são considerados para expurgo, os outliers, e a partir daí nós começamos a validar se o algoritmo entregava o que era esperado. Então, nós fizemos uma análise da população dos dados, extraímos todos os dados que você possa imaginar, todos os tipos de médias móveis, enfim, tudo que a gente pôde extrair, e fizemos a comparação matemática para poder validar e dizer assim, não, o algoritmo efetivamente está funcionando. A partir daí, nós começamos a fazer outros tipos de análise. E nós chegamos no seguinte cenário. Conseguimos efetivamente predizer qual que será a indisponibilidade do equipamento? Nós conseguimos predizer quando que ele vai falhar? Então, usando 10 mil cenários de simulação,
a gente consegue... aqui nós usamos média de desvio padrão logarítmico dos tempos de disponibilidade. Não pode ter tempo de disponibilidade negativo, ele sempre vai ser maior que zero. Então, a partir daí, nós começamos a perceber onde que nós vamos deixar ao longo da curva cada um deles. Mas vejam vocês, imagina que eu tenho 300 equipamentos. Seria suficiente eu dizer que o modelo tal é menos eficiente? Ou que o conjunto de equipamentos pode falhar? Não, eu preciso ir naquele equipamento específico. Ou seja, o número de série 1, 2, 3, 4, 5 pode falhar nos próximos 15 dias. Né? Esse foi o intuito do trabalho. Falhas de equipamentos. Qual que é a taxa média de falhas de cada equipamento? Eu vou trazer os dados em seguida para vocês, alguns dados, mas vejam vocês. Se um equipamento tem uma manutenção preventiva, ou seja, aquela que é feita regular, eu tiro ele de operação para evitar que ele falhe. A cada 12 meses, se ele falha 4, 5 vezes ao ano, quanto tempo ele ficou indisponível? Qual que é, efetivamente, o quanto que eu posso contar com esse equipamento para a minha operação? E o quanto que isso vai começar a ter descarte de peças, descarte de materiais consumíveis para poder fazer manutenções excessivas e até mesmo problemas de bateria. Então vamos lá. Aqui são alguns dos dados. Cenários simulados. 90% das atividades de manutenção corretiva, ou seja, o equipamento falhou, busquei ele dentro do parque hospitalar, trouxe para as instalações da engenharia clínica, desmontei dentro, mediante o cenário de falha, e reparei. 24 dias disponível. Lembram os 12 meses? Pois é, nós já estamos falando de 11 meses, aproximadamente. Aí aqui tem outra coisa interessante. A média dos 10 mil cenários foi de 10,43 dias. A média atual dos dados da população era 10,63. Então, vejam que a questão de análise probabilística, considerando o que a gente rodou em 10 mil cenários versus aproximadamente, acho que eram 643, o nosso número, foi muito robusto, foi muito próximo. Por quê? Porque nós tínhamos uma amostragem grande. E isso validou algumas condições que nós queríamos dentro do algoritmo para permitir outros tipos de análise. Eu não sei se está suficientemente grande, ou se algumas pessoas estão olhando pelo celular, então eu vou ler alguns pontos da tabela que eu julgo serem mais interessantes. Vejam vocês que existiram alguns números. Aqui, patrimônio é como se fosse o número de série. Só existe um dentro da instituição. Apenas um. Nada mais. Então, é possível identificar unitariamente qual equipamento está falhando mais. Aqui nós temos um exemplo que ele falhou 6 vezes em um intervalo inferior aos 12 meses. Curiosamente ou não, ele estava alocado no centro cirúrgico, que é alta demanda para equipamentos de anestesia e, consequentemente, um alto risco associado. Então, vocês vejam que tem outros equipamentos. 3 falhas, 2 falhas, mais de uma falha. Ou seja, todos esses, nós temos condições de assumir que eles, falharam sim no intervalo inferior a 12 meses, apresentaram sim um risco maior do que o previsto para a instituição, para a organização de saúde e para os pacientes lá assistidos, e também levantaram os custos da organização. Essas 3 coisas acontecem simultaneamente. Voltando um pouquinho para a esfera de pesquisa e desenvolvimento. Se nós temos condições de fazer um monitoramento ativo, a gente consegue perceber com facilidade que esse equipamento em especial, patrimônio 89014, ele apresentou 6 falhas no ano. Se o tempo médio é de 10 dias, ele ficou 62 dias indisponíveis, um pouquinho mais de 2 meses. Isso é estritamente significativo para a operação. Vejam vocês, eu não tenho, vamos partir da premissa, eu não tenho um controle das zonas quentes de utilização dos equipamentos. Então, eu não sei efetivamente quantos eu estou usando simultaneamente, por exemplo.
Eu teria que ter um sensor em cada um, ele me informaria, ó, estou em stand-by, esse alerta. Estou em uso, é outro tipo de alerta. Estou desligado, outro tipo de alerta. Montaríamos um painel de visualização, um dashboard, onde nós poderíamos entender e inferir se aquela quantidade, 1, é adequada, 2, é superdimensionada, ou 3, está subdimensionada. Ou seja, eu evito desperdício nessa questão. Ou, se eu estiver com uma condição subdimensionada, eu estou numa condição de insegurança para o tratamento da parte assistencial da instituição. Mas, tipicamente, nos casos que nós analisamos, e outra, nós não fomos em todos os hospitais do país, longe disso. Nós somos uma pequena parcela. Hoje nós temos um histórico de 17 ou 18 instituições hospitalares, isso não inclui clínicas médicas, que nós já visitamos, nós fizemos visitas técnicas. Nessas instituições, todos eles tinham unidades a mais dos principais equipamentos, sem exceção. Sem exceção. Tá? Não é possível inferir a população, não é nenhuma amostra N igual a 30, mas é uma amostra robusta do ponto de vista do que nós estamos analisando. Tá? Já demonstra uma linha de atuação e como eles percebem essas questões para evitar a falta de equipamentos, o que é uma coisa positiva por um lado, porém, se a gente pensa num ambiente de menor nível de descarte, menor custo de manutenção, menor consumo de peças de reposição, né? Tem uma série de itens associados, um menor índice de obsolescência, nós estamos um pouquinho deixando, talvez, a desejar nesse sentido, nesse aspecto. Tá? Vamos lá. Como que a gente pensa em eficiência e controle de ponta a ponta? Ora, se eu tenho 90% das manutenções, para esse caso específico, para esse estudo de caso, até 24 dias, e os outros 10 superam, o que está acontecendo com esses equipamentos? Qual que é a visibilidade que o gestor, o administrador hospitalar tem sobre isso, para poder dizer, olha, a gente vai para lá ou a gente vai para cá? Eu preciso de mais, preciso de menos. Eu posso chegar e falar com o fabricante, eu posso chegar e falar com o representante daquela marca, eu posso substituir os meus equipamentos. O que eu devo fazer? Como que eu controlo isso se eu não tenho os dados? Então, a gente retorna para aquele gatilho que eu tinha comentado com vocês, gestão dos dados. Para que a gente possa fazer o quê? Antecipar decisões. Em que sentido? No sentido de eu não ter uma ameaça ou um acréscimo de risco para a minha operação. Essa é uma questão, vou puxar um primeiro gatilho, muito comum na aviação. Nós fazemos análise de risco o tempo todo na aviação, justamente para nos precavermos de eventuais disrupturas, de eventuais problemas operacionais que sejam mitigados antes da sua origem, que a gente possa ver, pô, e se isso acontecer, nós temos que tomar essa ação. Como que a gente antecipa isso? Base de dados, de novo, robusta. Processo robusto. Multidisciplinar, começando sempre pelo princípio do que eu quero atingir, primeiramente, a segurança. De posse desses dados, é fácil inferir. Ou seja, se vocês veem que vocês têm, vamos supor, 150 posições de necessidade, vocês podem pensar, pô, vamos ter uma margem de 10% de equipamentos. Por quê? Porque essa é a taxa de falha de disponibilidade. Eu preciso de 250 equipamentos? Talvez não. Certo? Então, intervalos de manutenção, aquisição e tudo que está correlacionado com a gestão dos ativos, gestão dos equipamentos. Isso aqui nos traz ao seguinte cenário. Se nós unirmos experiência com a tecnologia, experiência, dados, ferramentas da aviação, conecto com tecnologia, que tecnologia? Visibilidade dos equipamentos, onde eles estão, como eles estão operando, quais são os sinais que eles estão nos passando, e essa análise, a partir daí, eu tenho o quê? Visibilidade e gestão de custos. Então, eu saio com a experiência se integrando com a tecnologia, gerando visibilidade, até chegar num cenário de custos. Aí sim, eu começo a conectar eficiência à confiabilidade. E transformo aquele ambiente num ambiente mais sustentável. O nosso objetivo, ultimamente, acaba sendo, em última análise, acaba sendo dados em tempo real, para que a gente tenha condições de tomar decisões, o monitoramento de indicadores chaves de desempenhos. Por quê? Porque se eu não tiver
o monitoramento dos indicadores e retornando um pouquinho, se eu não souber quais são os indicadores efetivamente que eu preciso controlar, não preciso tudo. Eu preciso de alguns. Saber quais são é o primeiro passo. O segundo é monitorá-los de forma contínua. E terceiro, com licença, Simone, já te passo a palavra. E em terceiro momento é o que eu faço se algum deles sair de onde eu penso que eles deveriam estar, que foi tratado dentro do plano de gestão da instituição hospitalar. Por favor, Simone. Perdão, pessoal. Sobre a questão de dados em tempo real, KPIs, que são indicadores, né? Então, por exemplo, tu vai nomear esses, vamos falar dos equipamentos, então, vou nomear quais indicadores eu quero levar em consideração no termo, vamos pensar na manutenção preditiva e redução de custos, tá? Então, eu vou pensar, indicador dele, por exemplo, posso usar um dos indicadores que é manutenção, o outro, qualidade do equipamento, outro, eficiência do equipamento, tá? Mas como é que eu vou inferir eficiência do equipamento? Quando eu compro esse equipamento, ele já vem com todas as informações, tá? Ele vem com essas informações, quanto ele trabalha, é toda a questão dele. Então, eu vou inferir esses dados. Quando eu trago isso para um cenário, por exemplo, em que eu apresento esses dados e eu começo a reduzir aqueles números ali de paradas deles, tá? Que a gente pode falar também no termo assim, eventos programados e eventos não programados, que é onde entra a manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Que é, por exemplo, eu tenho a parada do equipamento de infusão, mês que vem eu sei que eu tenho que parar pelos dados, por exemplo, que o Sandro acabou de apresentar. Com isso, eu vou pegar, eu também posso inferir a questão de indicadores, que são os famosos KPIs, que a gente chama, tá? E aí, com isso, eu posso ter uma análise mais profunda desse equipamento e entender, olha só, esse equipamento, antes ele ficava parado tantos dias, nós vamos conseguir reduzir ele para X dias. Se nós conseguirmos reduzir essas paradas deles, eu não digo reduzir mais de 50%, mas a gente tem uma otimização desse processo, tá, em redução significativa, todo mundo, nesse contexto do hospital, a gente sai ganhando consideravelmente. E outra, não precisa ter a troca muito rápida do equipamento. Não sei se eu consegui ser clara, Sandra, tu pode me corrigir se eu estiver sendo equivocada na fala, mas para vocês entenderem um pouquinho, eu venho mais com um lado mais acadêmico, por isso que às vezes eu fico explicando muito a fundo, então eu peço desculpa se eu estou sendo prolixa, mas é só para vocês entenderem nesse sentido de como a gente pode colocar essas questões dentro de um ambiente hospitalar, tá? E lembrando, por exemplo, se nós formos para ambientes de pesquisa, como entrar aqui em Porto Alegre, trazendo esse cenário hoje, né? O trabalho de TCC foi feito no Hospital de Clínica de Porto Alegre. Quais são as premissas do Hospital de Clínica, quais são os equipamentos que ele trabalha, quais são os indicadores mesmo do próprio hospital e outra. Quando eu falo em indicadores, eu tenho que me remeter ao quê? A uma questão básica também, as questões de sustentabilidade desse hospital, né, como ele trabalha, a gestão ambiental dele também, e mais importante de tudo, a questão de a missão e visão do valor desse ambiente. Tá? Então, nós temos que pensar nesse sentido. Trazendo tudo isso para o ambiente hospitalar, vocês não têm ideia quais resultados maravilhosos que a gente consegue inferir. Tá? Em termos de tudo, falando, se a gente está falando de sustentabilidade, vamos entrar no indicador de desempenho e de gestão ambiental, a qual futuramente, vamos supor que nós queiramos ter uma certificação ISO 14001 de gestão ambiental. Então, para isso, eu tenho que ter esses dados. Eu tenho que alimentar, tenho que, o dashboard, que o Sandro muito bem falou, eu tenho que ter toda essa organização para que nós possamos, né, vamos supor, em ambiente hospitalar, querer esse requisito deles, tá? Eu não sei se eu fui adequada. Sandro, por gentileza, pode ficar à vontade, se tu achares pertinente. Obrigado, Simone. Não, sempre são ótimas intervenções, Simone, sempre. Pessoal, a Simone pegou bastante aqui nos indicadores, o que eu acho fantástico, e eu queria pular para o próximo passo e fazer um convite para vocês no seguinte sentido. O próximo passo, que é o item 3 aqui, que está na tela, relatórios de confiabilidade e insights para maior eficiência e redução de custos. Aqui eu queria fazer um convite para vocês no seguinte sentido. Eu, como empresa de consultoria, eu vejo muitos dados, o meu time, nós vemos muitos e muitos dados. A questão é,
as pessoas, às vezes, não estão utilizando aqueles dados de uma forma adequada. Existem um número imenso de dados, mas quais dados efetivamente precisam ser utilizados? Eu acho que o meu convite para vocês fica aqui pensar quais dados efetivamente a gente vai usar. Por quê, pessoal? Porque assim, imagine uma TV linda, com vários indicadores, todos verdinhos, bonitos. Eu tive um caso recente disso aí. E a operação estava muito problemática. Mas os indicadores estavam lindos. Faz sentido isso? Então, eu convido vocês, como questionadores, como pessoas com altíssimo gabarito e altíssima competência técnica, de pensar e validar isso na cabeça de vocês. Pô, faz sentido isso? Porque senão a gente acaba incluindo centenas de indicadores com milhões de dados, uma capacidade de processamento monstruosa, uma capacidade de espaço em nuvem monstruosa, medindo milhões de coisas, sendo que, na verdade, quase nenhuma delas ali é relevante. Para a gente tentar, o meu convite para vocês é tentar se livrar daquilo assim, isso aqui é porque é bom, né? Não. Bom é um indicador que eu vou tomar uma ação, que eu vou tomar uma decisão, e isso que eu tenho que ver ali. Esse indicador aqui caiu. Eu estou com 13 equipamentos e o normal é 5. Nossa, o que aconteceu? Eu preciso tomar uma ação. Agora, saber se... Entende o que eu estou falando? Não faz sentido monitorar tudo. Eu tenho que escolher o que eu tenho ação. Porque isso aqui... Por exemplo, gestão de risco. Vou trazer um exemplo para vocês de gestão de risco recente. Simone, já te passo a palavra. Só um momento. Imagine vocês o seguinte. Uma operação industrial. Mas e se falta luz? Tudo bem. Se falta luz, tem essa possibilidade de gerador, ou dependendo da operação, vai ter algum tipo de backup de energia. Mas e se cair um raio e a central de energia e o nosso backup... Entende? Para a gente não divergir demais e buscar a coisa na 10 na menos 9, que é um elemento que a gente tem muito forte na aviação, para evitar trazer as coisas para cá, 10 a menos 6, 10 a menos 9, de probabilidade. Não necessariamente a gente precisa fazer isso com tudo, senão a gente começa a ter uma massa de dados enorme e a gente não consegue analisar nada. Aquilo ali vira expurgo e a gente não consegue mais excluir o que não é importante e pescar o que efetivamente faz diferença. Eu convido vocês para terem esse cuidado de pegarem insights em função de dados que efetivamente precisam ser controlados e não majorar toda a base de dados, porque senão a gente não converge. Tá? Muito cuidado com isso. Inclusive, alguém poderia falar também, mas e agora eu uso um agente de IA e eu consigo pegar tudo? Sim, a gente tem feito isso. Os resultados ainda não são tão bons, mas mesmo assim, a gente vai ter uma proximidade com o Pareto. Eu recebi uma análise dessas ontem, no início da tarde, e os 80-20 estavam presentes ali, acreditem ou não. Tá? Então, essa é a questão que eu queria trazer para vocês, de realmente a gente saber o que é importante, quais dados efetivamente a gente vai monitorar e a gente vai analisar. Simone, por gentileza. Não, eu deixei a mão erguida sem querer, peço desculpas. Mas é só fazendo um adendo mesmo. Tá? Quais indicadores vai inferir? Tá? É lindo mesmo tu veres um painel todo lindo, cheio de indicadores, mas tu tens que convergir. Existe uma metodologia que a gente trabalha também em ambiente hospitalar, que semestre passado, retrasado, eu digo eu e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, nós ministramos um curso chamado Design Thinking, uma metodologia de aplicação do Design Thinking, que é justamente isso. O Design Thinking ele veio para quê, essa metodologia? Para eu ter a empatia sobre o problema, né? Entender o problema, ter a empatia dela. Dessa empatia dela, eu vou ter ferramentas, tá? A gente fala metodologia, então uma metodologia Design Thinking, e essa metodologia eu vou convergir e vou divergir. Em um determinado ponto nós vamos convergir. Todo mundo vai se alinhar para que realmente aí a gente traçou, foi uma equipe, só para vocês entenderem, foi uma equipe de enfermeiros, que nós tínhamos um horário só para fazer essa capacitação, que era nas segundas-feiras, ao meio-dia a 1h, que era o horário deles de descanso deles, tá? E aí a gente pegou para capacitação em cima de uma metodologia e começou a aplicar dentro dos problemas. Dentro desse cenário, a princípio, nós tínhamos elencado, nós vamos trabalhar num problema só, que é de grandejo. Vamos supor afastamento por burnout, alguma coisa assim. Vamos supor nesse sentido, tá? Não estou nem entrando na manutenção de equipamentos. Só que daí a gente pegou os KPIs, um deles indicadores. Qual é o maior problema hoje recorrente dentro dessa questão?
O que eu faço para reduzir isso? Tá? Então, eu vou aplicando metodologias. E aí, quando eu entro num cenário e foi um dos cenários apresentados, que era sobre os equipamentos, a questão de leitura, de dados, e todos eles também, que a gente começou a inferir, aí a gente entrou. Gente, nós estamos também abordando, e aí a gente traz esse cenário, que o equipamento, eu também tenho que elencar ele a questão de soluções sustentáveis. E essas soluções sustentáveis, para quem está inserido nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, é fazer com que os equipamentos, hoje, nós tenhamos também, a equipe técnica consiga trazer soluções sustentáveis de eu não levar esse equipamento cada vez mais para ele ser descartado, bem como o Sandro falou, o descarte dele, tá? E um equipamento desses, a gente está falando de descarte, tá? E a gente está falando uma cifra considerável de investimento. Então, de novo, quando eu trago, o Sandro trouxe muito bem salientado a questão de indicadores, relatório de confiabilidade, eficiência, redução de custos, soluções sustentáveis, a gente está pensando dentro do ambiente hospitalar, eu também tenho que pensar esses indicadores em pessoas, né? A pessoa vai monitorar o equipamento, ela vai, como o Sandro falou lá no início, vou apertar o botão numa velocidade, numa força e outro não, um é mais sensível, outro não é mais sensível. Isso também é um indicador de levar em consideração. Então, quando o Sandro convida a fazer essa reflexão, é para entender quais indicadores eu vou inferir, e quais são bons, quais são viáveis, quais são execuíveis, factíveis, quais eu posso inferir resultados, entender qual gráfico eu vou olhar e ele vai me dar uma resposta mesmo, eu vou poder aferir uma resposta que seja plausível para aquele ambiente. Então, é importante nós termos isso em mente. O ambiente hospitalar, eu posso dizer para vocês que ele é muito bom de trabalhar em termos de problemas da engenharia e de resolução com base de dados. E aí a gente traz toda aquela base nossa de conhecimentos, né, de estatística, de probabilidade, de analisar gráficos, e ele é muito bom nesse sentido. Só que tem que ter, de novo, né, assim como em todas as áreas, claro, né, assim como na aviação, um rigor técnico muito forte, um rigor de características, de conexões muito forte. Tá? Não sei se o Luiz está querendo fazer alguma pergunta, Luiz. Queres abrir teu áudio? Fique à vontade. Eu não sei, Cristiano, como fica. Ele pode fazer interação agora. O que tu acha? O que vocês acharem melhor. Se não achar que não atrapalha, eu acho que para talvez não esquecer a pergunta, não sei. O que vocês acharem melhor. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Pode não. Luiz. Aproveita, Luiz. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, claro. Boa tarde, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando, né? Vocês falaram dos equipamentos e todos, né? E aí eu fiquei pensando assim, quantas marcas diferentes deve ter, né? Por exemplo, no hospital, um aparelho de pressão, vários outros tipos de aparelho que vocês devem utilizar. Aí tem aqueles que são nacionais, outros não, né? E aí, como é que faria essa rastreabilidade desses equipamentos conforme a marca do equipamento, né? Conforme a nacionalidade, porque cada um tem uma obsolescência também, né? Aí, conforme o equipamento é melhor, ele vai ter um custo maior. Aí o hospital ia ter que ter, no caso, só um tipo de marca de equipamento, não sei. Eu fiquei pensando com relação a isso. Sandro, pode responder, fica à vontade, por favor. Essa pergunta ela é fantástica, porque ela aborda múltiplas coisas e desafios que a gente vem enfrentando e enfrenta até hoje. Sim, eles têm múltiplas marcas, mas vamos lá, eu vou pegar uma parte do início e uma parte do fim. A questão das múltiplas marcas, por um lado, é muito complexo. A questão, como trouxeste, né, o ponto da obsolescência, a questão de múltiplas peças de reposição diferentes, a questão de serem marcas nacionais ou importadas, isso também tem um impacto, porque, eventualmente, se eu preciso importar algum componente, alguma peça de reposição, isso tanto para o hospital, como para aviação, como para qualquer outra indústria, existem possibilidades disso chegar tão breve quanto uma semana, 10 dias, e isso ficar 3, 4 meses, dependendo da operação, de como, naquele momento, a Receita Federal, que é o órgão responsável por isso, estiver processando essas importações, né? E isso é uma característica do nosso país, dessa falta de previsibilidade de importação. Isso essas questões aduaneiras, elas são bem impactantes na operação,
tá? Então, isso aí pode causar uma coisa que era para durar talvez 2 semanas, eventualmente se arrastar por 6 meses. Isso não é incomum. Vamos à questão das múltiplas marcas. Existem 2 fatores muito robustos aí. O primeiro é os meus custos maiores. Imaginem vocês que vocês têm alguma coisa para fazer a manutenção, você tem uma frota de 10 carros para fazer a manutenção, e ao invés de vocês terem 10 carros iguais, que seriam as mesmas peças, a mesma coisa, você tem um de cada modelo. É muito mais custo, vocês vão ter que ter mais pneus, vocês vão ter que ter mais limpadores de para-brisa, vocês vão ter que ter mais, enfim, o que quer que seja que dê manutenção, filtros diferentes de óleo, de água, de óleo, de ar. Então, são características. Os equipamentos hospitalares não são diferentes. Inclusive, possibilidade de carregamento, tempo de carregamento de bateria, tempo de duração de bateria, quando ele está em stand-by, ele está desconectado da tomada. Então, tudo isso tem impacto. Ao mesmo tempo, acontece o seguinte: 2 cenários, a gente subdivide em mais 2. Vamos lá. O primeiro é, se esses equipamentos são próprios do hospital, eu tenho, sim, a preocupação de lidar com múltiplos fabricantes ou lidar com um só. Se eu estiver na mão de um só e aquele equipamento começar a falhar de uma forma crítica, eu também tenho a minha questão de risco aumentada. Outro ponto, se os equipamentos não forem próprios dos hospitais e eles estiverem em regime de comodato, que para alguns equipamentos, bomba de infusão é um exemplo bom, eles fazem dessa forma, porque o fabricante disponibiliza os equipamentos e aí tu usa o consumível dele, daquele fabricante, porque o consumível dele só serve no equipamento dele. Até aí nada demais. O problema eu fico na mão dele também. Então, essas questões vamos dizer assim, de peças de reposição e gerenciamento de inventário, elas são muito delicadas dos 2 lados, não tem resposta certa. A questão quanto menos equipamentos diferentes eu tiver, melhor, em termos dos meus relatórios de confiabilidade, para fazer as análises, mas veja, Luiz, para fazer as análises, elas são completamente independentes, porque eu trato ele equipamento-função e não equipamento-modelo ou fabricante. Isso, para fazer uma análise dedicada, ela não é um impedimento. Então, eu consigo, vou trazer, agora sim, respondendo, eu acho, o último ponto, a questão da rastreabilidade é a seguinte: eu consigo rastreá-los de formas diferentes, porque, veja, esses equipamentos não vêm com rastreadores de fábrica. Isso é um projeto que nós estamos desenvolvendo para aplicar rastreadores portáteis com bateria de alta duração, com um custo extremamente baixo por unidade, para fazer um laboratório e validar a solução. Isso é um projeto em desenvolvimento. São recursos associados de P&D neste momento. Tá? Simone, por favor. Não, eu vou... Justamente, fizeste fala justamente bem isso, Luiz. Quando o Sandro agora abordou sobre P&D. E eu te faço uma pergunta. Enquanto aqui, todos nós, né, com engenheiros, profissionais da área, de diversas áreas. Luiz, me remeto a ti nesse momento, tu fizeste a pergunta. E se nós pensássemos em P&D, e se nós fizéssemos conhecêssemos bem o equipamento, e nós tivéssemos, enquanto universidade, pesquisa, mais empresas associadas e ambiente hospitalar, para que nós pudéssemos fabricar em ambiente universitário, fazer a questão de pesquisa e desenvolvimento e inovação dentro do ambiente universitário, talvez nós não teríamos que ficar, eu não sei se a palavra bem é correta, mas refém de comprar peças de outros fabricantes, seja externo ou interno do nosso país. Então, isso é um convite que eu também faço em termos de empreendedorismo, de empreender, de inovar, de conseguirmos fazer com que esse tempo de disponibilidade, que o Sandro falou muito bem, para quem não conhece, a questão de aduana, de ficar retido sobre a Receita Federal, às vezes tu tem uma previsão de 15 dias dentro do teu cronograma e ele excede por N fatores que são variáveis externas, as quais nós não temos como controlá-las, né? A gente tem um ambiente que eu tenho simulação de 15 dias que a peça vai chegar na aduana, vai ficar retida e vai chegar para eu colocar. E a gente está falando de ambiente sensível, que é o hospital, nesse momento a gente está se remetendo a ele, bem como tu mencionaste. E todos eles vão ter aquele número de patrimônio que o Sandro colocou ali, é o número de patrimônio daquele equipamento. Ah, mas tudo bem como tu fizeste a inferência, é feito no Brasil, é fora. Mas eles têm a mesma função, que é, vamos supor, um medidor de pressão ou bomba de infusão. A função é a mesma. O que difere entre um e outro?
é a forma como foi fabricado, ok? Então, o que nós vamos fazer para que eu consiga fazer, de novo, aquilo de convergir, para que nós consigamos efetuar um reparo, não é o reparo, não, a manutenção dele o mais rápida e assertiva possível e não ficar na dependência de outros equipamentos, outras variáveis externas, as quais nem sempre nós temos controle. A grande maioria a gente não consegue ter controle, tá? É bem como o Sandro falou, a questão de um painel lindo, cheio de indicadores, e aí tu não tem controle sobre aquilo, e tampouco tu sabe interpretar muitas vezes, ou tu nem sabe como vai direcionar, tá? Então, de novo, eu trago essa pergunta enquanto academia, e isso eu trago muito para os acadêmicos da engenharia, de a gente conseguir, nós temos mão de obra eficaz, extremamente de qualidade aqui, né? A gente forma mão de obra fantástica, cabeças pensantes, extremamente articuladas e com um bom pensamento, tá? Um vasto conhecimento, uma vasta habilidade para desenvolvimento, a questão de soft skill, hard skill, então trago isso para que nós consigamos desenvolver esses equipamentos e, por que não, a gente ter um grande número nosso advindo dentro do nosso país ou advindo de universidades com parcerias como a empresa do Sandro, né? Que tem um segmento altamente forte dentro da aviação e trouxe isso para dentro do ambiente hospitalar. E a sensibilidade é a mesma, tá? Os dados são praticamente o que a gente quer inferir em termos de manutenção, são as mesmas, né? Então, por que não trazer? Não sei, Luiz, se nós conseguimos responder a tua pergunta, tu ficaste com alguma dúvida, fique à vontade, por gentileza. Não, tranquilo, é que eu fiquei me questionando, mas é isso aí. Não, tu tens toda a razão nessa tua pergunta, porque nós aqui, como eu falei, nós temos agora vários TCCs em andamento, justamente nessa questão de rastreabilidade, de confiabilidade, de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, como fazer obsolescência, a questão de soluções sustentáveis, como trabalhar nisso, nesses equipamentos, visto que nós estamos fazendo, eu não tenho um número muito grande, não posso também ter, porque é por demanda, vamos supor, né? Dependendo da demanda, se eu for pegar, vamos supor, um momento, vamos comparar o uso de equipamentos, eu vou só já te dar a palavra, não vou me prolongar muito, mas se nós pegarmos a utilização de equipamentos na época de pandemia, comparado agora, olha só, a questão de números que nós tínhamos, e a questão de comodato que nós tínhamos, e hoje parados ou não parados, isso também é um cenário que a gente tem, tá? Mas daí tu pode me dizer, mas faz 5 anos que não tem tudo, mas esses dados lá da pandemia, eles servem para alguma coisa, para novas tomadas de decisões que nós venhamos precisar utilizar, né? Tomara que não. Mas isso serve também uma base de dados para que agora, daqui para frente, a gente consiga ter outras tomadas de decisões. Sandro, por favor, fique à vontade. Obrigado, Simone. Obrigado, Luiz. Para concluir, eu acho que a gente deixa aqui uma mensagem bem voltada para a sustentabilidade e escalabilidade, né? Então, quando a gente está falando num menor nível de desperdício, a gente está falando efetivamente num impacto ambiental menor, necessariamente. Um aumento de vida útil dos equipamentos, nós estamos falando de redução de custos. E essa redução de custos também pode fazer com que a gente amplie a consciência situacional, e vejam, eu trago esse conceito da aviação, dos profissionais da saúde, ou seja, o que está acontecendo efetivamente aqui? Se eu preciso digitalizar alguma coisa que já está escrita, se eu preciso alguma atividade que ela não gera valor, que efetivamente ela não agrega, ela está sendo procedimental, ela não tem valor implícito nem explícito, ela simplesmente precisa existir porque não tem nada melhor que resolva aquilo ali, ou seja, automatizado. Eu tiro a atenção da pessoa para a sua atividade principal, para a sua atividade cerne, e aloco numa atividade que não vai nem ter cuidado com assistencial com o paciente e muito menos a gestão dos equipamentos. É simplesmente digitalizar um documento. Isso não cria nenhum ambiente adicional de segurança, né? Vejam vocês como isso também tem um impacto direto na questão de escalabilidade, se eu quero crescer, se eu quero atender mais pacientes. E, evidentemente, que quando a gente fala escalabilidade, esse é um padrão replicável em outros hospitais, outras instituições de saúde. Hoje nós temos acordos de cooperação com alguns hospitais, outros hospitais são nossos clientes, e nós estamos já evoluindo para a questão de clínicas médicas, avaliação,
porque, como eu comentei com vocês, o algoritmo ele se mostrou muito mais flexível do que nós imaginávamos no primeiro momento, e, em função disso, a gente começou a perceber outras aplicações. Então, vejam que um trabalho de conclusão de curso, depois de uma orientação, gerou um resultado super interessante e possibilidades de novos trabalhos, estágios para os alunos. Então, acaba tendo uma parceria ampliada entre empresa e universidade, que eu, como egresso da URGS, fico muito feliz de participar. A gente abre agora para perguntas, nós estamos 100% disponíveis para vocês, e foi muito bom aqui, foi uma honra aqui. Muito obrigado, professor Poleto, pelo espaço. Obrigado, Sandro. Só um pouquinho devagar no computador. Foi. Obrigado pela excelente palestra. Eu acho que foi bom, né, já ter feito uma pergunta ali no meio. Foi bem interessante. E hoje de manhã eu comentei, né, depois de uma palestra também, falei que a diversidade de trabalhos que envolvem, né, como fim, a sustentabilidade, assim, eu acho que ainda é inimaginável para a nossa cabeça. Né? A gente não consegue nem ainda chegar de tantas possibilidades. Então, assim, é fantástico, e a sua palestra mostrou isso também. E a quantidade de resultados que podem vir, né? Algumas coisas que talvez nós não... Olha, por experiência, né? Talvez alguns resultados que nós nem pensávamos que poderiam fazer inferência ou queriam ter notoriedade, de repente eles se tornam tão grandes e tão sustentáveis, vamos dizer a palavra. Esses conceitos que começam a fazer muito sentido na questão da aplicação de tudo. Tá? E, por exemplo, eu fazendo adendo só fazer um pequeno parêntese do que o professor Cristiano apresentou. Atualmente, eu também ministro a disciplina de Projeto Integrado 1 na Engenharia Mecânica, que é para acadêmicos do 5º semestre. Essa gerência e administração de projetos, que é para acadêmicos de controle e automação e Engenharia Mecânica 7º, 8º e 9º. E, além disso, eu tenho a disciplina de Ciência, Tecnologia e Ambiente, que ela trabalha justamente a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão de poluição atmosférica, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, e todas as legislações envolvidas, para que depois eu traga esse cenário dele de conhecimentos e consiga aplicar, e aí, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, para o ambiente hospitalar. Mas o ambiente fabril, para iniciativa privada, para uma indústria, eu consigo levar, porque hoje, é como eu falo sempre, nós temos as questões, né, que está muito implícita no mercado, que é o ESG, economia circular, logística reversa. Então, eu não posso fazer mais fuga desses termos e não aplicar hoje na indústria ou em projetos, né? E esses projetos eu tenho que trazer esses conceitos e tenho que trazer aplicabilidade, porque afinal já faz parte, já deve estar na veia do futuro engenheiro, né, que nós estamos formando dentro da universidade, para ele ir para a indústria ou para ir para o ambiente de gestão hospitalar e levar isso, porque a questão de sustentabilidade hoje e a questão de recursos resíduos sólidos, ela é muito delicada ainda, né? Por mais que nós tenhamos aí de 2010 uma política nacional, nós temos também. E aí a gente está falando de equipamentos, como o Sandro falou lá no início, eles não podem ser vendidos, descartados, nada disso. E aonde que ficam esses ativos? Para onde fica? Tá? Como que o hospital vai gerir esses ativos? De que forma que nós vamos gerir ele? Tá? Para que nós não tenhamos o mesmo problema da época, lembra do equipamento do Césio 137 lá que foi? Então, justamente para isso, veio as políticas, veio as legislações justamente para que esse descarte não seja dessa forma, tá? Para que nós não tenhamos mais problemas, e nós não tivemos, né? Pelo menos até onde eu sei, não tivemos mais. Mas aí que está o cerne de todas, o alicerce de todas essas pesquisas que nós estamos fazendo é direcionar justamente para que isso. Que o ambiente hospitalar também tem a questão muito forte, enraizada neles, de sustentabilidade. Tá? E aí entra nós aqui, né? Enquanto um congresso trazendo de sustentabilidade, os professores alinhados junto com a iniciativa privada, com empresas, com tudo, para trazer justamente isso. Tá? Não só artigos, mas
um TCC que ele seja factível, execuível, que nós consigamos validar dados, enxergar eles, entender como aplicar também, tá? Se vocês tiverem pergunta, fiquem à vontade, por favor, sintam-se à vontade. Só pode escrever no chat ou abrir o microfone, né, professor? Nós temos tempo ainda, né? 10 minutinhos, que o senhor disse. Temos mais, dá para fazer mais uma perguntinha. 9 minutinhos, tá. a outra sessão começa às 13. Tá bom. Fique à vontade, por gentileza. Alguma pergunta, algum comentário para os professores? Estamos abertos. Aproveitem a oportunidade. Olha, eu vou fazer um comentário. Eu fiquei maravilhado com a apresentação. Eu fiquei imaginando a disciplina num curso de engenharia, como deve ser interessante fazer parte, né? Essa mudança, né? Porque da nossa época de alunos, né? Mudou muito. Então hoje você tem umas oportunidades muito diferentes para a sua carreira, né? As coisas que hoje a gente teve que buscar por conta própria hoje já são oferecidas, né? Eu fiquei imaginando isso quando você estava falando do curso também. Hoje, o ambiente universitário, Cristiano, nós temos, assim, mudanças significativas, né? Porque nós não tínhamos, na nossa época, empresas juniores, hoje eles têm acesso, né? Projetos como a CDTEC faz, né? Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, ela tem maratona de empreendedorismo, Winter School, bolsa de iniciação empreendedora. Então, nós não tínhamos, nós não aprendemos a ser empreendedores na nossa graduação. Nós fomos aprendendo com o mercado, com outras questões. O Sandro está aí, ninguém melhor do que pode dizer isso, né? Como a gente fala, gestão de crise, a gente aprendeu a gerenciar de diversas formas, né? Gestão de crises, né? Gestão de risco várias vezes, e ninguém nos ensinou na academia como nós poderíamos fazer isso, né? E a gente foi aprendendo. E hoje não, hoje tem na academia a possibilidade disso. E, de novo, fazendo alicerce, eu sempre vou falar isso, porque eu sou professora e que trago o mercado externo. Como o Sandro está trabalhando no mercado, eu trago ele para dentro da universidade para trazer a visão dele enquanto já profissional estabelecido no mercado e o que precisa, quais são as lacunas de informação que a gente tem de conhecimento, dentro da disciplina ou outras esferas, para a gente ter um alinhamento, né? Fazer a convergência desse conhecimento e ele em prol, e aí a gente está falando dentro de uma universidade igual a nossa, que é a Federal do Rio Grande do Sul, que a gente carrega um nome muito bonito, muito forte, né? Tem uma sustentação forte no mercado, então isso é bom para que nós façamos, porque a gente teve que buscar ele de outras formas, né? Nosso investimento foi de outras formas, né? Bom, então eu gostaria de agradecer novamente, professora Simone, pesquisador Sandro. Foi muito interessante, ajudou muito. A proposta do nosso simpósio é mostrar essa diversidade de conhecimento, né, mostrar as possibilidades, e ao mesmo tempo criar um ambiente que as pessoas possam ter troca, possam fazer network, né? Então eu acho que a gente atingiu isso mais uma vez. Fiquei muito feliz de ser o chairman dessa sessão. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Desculpa, professor. Sim. Vou deixar meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, fica à vontade. Sandro, por gentileza, também é importante. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco, nós estamos abertos aqui, tá? Para tudo. Eu e o Sandro, a gente Unibanco 30 horas praticamente, né? Porque a gente fica trabalhando horrores, produzindo bastante. Então, assim, lembra da propaganda Unibanco 30 horas, né, que tinha? Então, fiquem à vontade, porque nós estamos aqui para isso, para disseminar conhecimento, compartilhamento de conhecimento, aprendizados também, nós estamos justamente para isso, né? Todo mundo aqui tem contribuição significativa, bem como o Sandro falou no início também. Cristiano, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança no nosso trabalho, espero que nós tenhamos conseguido impactar vocês de alguma forma ou outra, e tenho disseminado um pouquinho de curiosidade sobre o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. E eu posso dizer para vocês, né, do lado da academia, ele é extremamente, assim, o resultado está sendo melhor do que nós imaginávamos, em todos os sentidos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, obrigado, Sandro, pela parceria de sempre. O Sandro é nosso egresso da engenharia, mas ele tem uma parceria significativa conosco dentro dos projetos todos, tá? Obrigada mesmo por tudo.
Obrigado. Eu Obrigado a agradeço, vocês. professor. Muito obrigado, professor Poleto, Simone, é um sempre prazer. Pessoal, os nossos contatos estão aí, fiquem absolutamente à vontade de entrar em contato. Professor, sem mais delongas, sei que tem outra sessão começando agora. Obrigado e ótimo contínuo de seminário.